Em fevereiro de 1959, um grupo de 9 experientes excursionistas soviéticos embarcou naquilo que deveria ser uma aventura épica, liderados por Igor Dyatlov e todos estudantes ou graduados do Instituto Politécnico dos Urais. Eles partiram para conquistar a montanha Otorten, nos Montes Urais. Era uma expedição de categoria 3, a mais difícil, um verdadeiro teste de resistência e habilidade. Pelas fotos que tiraram no início da jornada, podemos ver seus rostos sorridentes, cheios de otimismo e camaradagem, completamente alheios ao destino aterrorizante que os aguardava. Eles documentaram tudo. As fotos e os diários encontrados mais tarde pintam um quadro de uma equipe unida, enfrentando o frio intenso com bom humor. No dia 1º de fevereiro, eles montaram seu último acampamento numa encosta da montanha Rolat Shahel, que na língua local Mansi significa a Montanha da Morte, um nome sinistro que se provaria profético. Eles deveriam enviar um telegrama ao seu clube esportivo no dia 12 de fevereiro, mas esse telegrama nunca chegou. A princípio, ninguém se preocupou muito. Atrasos em expedições como essa não eram incomuns. Mas quando os dias se transformaram em semanas, a ansiedade cresceu e uma operação de busca e resgate foi finalmente lançada. No dia 26 de fevereiro, a equipe de busca encontrou o acampamento abandonado. A cena era simplesmente bizarra. A barraca, parcialmente coberta de neve, estava vazia. Mas o mais chocante era que ela havia sido cortada e rasgada por dentro. Não foi um animal que a atacou por fora. Os próprios excursionistas cortaram a lona para escapar. Por quê? O que poderia ser tão aterrorizante a ponto de fazê-los rasgar sua única proteção contra o frio congelante e fugir desesperadamente para a noite? Do lado do fora, os rastros na neve contavam uma história ainda mais perturbadora. 8 ou 9 conjuntos de pegadas desciam a encosta em direção a uma floresta próxima. E muitas dessas pegadas eram de pessoas descalças ou usando apenas meias. Lembrem-se, a temperatura naquela noite era de cerca de 30 graus Celsius negativos. Fugir para uma nevasca siberiana sem sapatos, sem casacos adequados, isso não é uma decisão racional. É um ato de pânico absoluto. Algo dentro daquela barraca os apavorou mais do que a morte certa pelo frio. Os primeiros 2 corpos foram encontrados a cerca de 1,5 km de distância, perto de uma antiga árvore de cedro, ao lado dos restos de uma fogueira. Yuri Krivonichenko e Yuri Doroshenko estavam vestidos apenas com suas roupas de baixo. Seus corpos não tinham ferimentos fatais visíveis. A causa da morte foi hipotermia, mas os galhos da árvore acima deles estavam quebrados até uma altura de 5 metros. Será que eles tentaram escalar a árvore para escapar de algo? Ou para ter uma visão melhor de alguma coisa que se aproximava? A busca continuou. A 300 metros da árvore, o corpo do líder do grupo, Igor Dyatlov, foi encontrado. Sua posição sugeria que ele estava tentando rastejar de volta para a barraca. Perto dele, encontraram Zinaida Komogorova, também aparentemente tentando retornar ao acampamento. E um pouco mais adiante, Rustin Slobodin. Todos morreram de hipotermia, mas Slobodin tinha uma fratura no crânio, embora não fosse considerada fatal. A cena era trágica, mas ainda não explicava o pânico inicial. O verdadeiro horror ainda estava para ser descoberto. Passaram-se mais 2 meses. A neve da primavera começou a derreter, revelando o que estava escondido por baixo. Em um barranco a cerca de 75 metros da árvore de cedro, os últimos 4 corpos foram encontrados. E é aqui que o mistério se aprofunda e se torna verdadeiramente macabro. Nicolas Thibault-Brignolas tinha uma fratura craniana devastadora. Lyudmila Dubinina e Semyon Zolotaryov tinham múltiplas costelas quebradas. Os médicos que realizaram a autópsia compararam a força necessária para causar tais ferimentos à de um impacto de carro em alta velocidade. Mas aqui está o detalhe mais inexplicável. Não havia absolutamente nenhum ferimento externo correspondente. Sem hematoma, sem corte, sem arranhões na pele. Era como se eles tivessem sido esmagados por uma força imensa e invisível, que atuou de dentro para fora. E o horror não para por aí. Quando examinaram o corpo de Lyudmila Dubinina, descobriram que sua língua, olhos e parte dos tecidos do rosto haviam sido removidos. O mesmo aconteceu com Semyon Zolotaryov, que não tinha os globos oculares. Os investigadores inicialmente sugeriram que isso poderia ter sido causado por animais necrófagos ou pela decomposição na água corrente do barranco, mas a precisão e a natureza das remoções levantaram muitas dúvidas. Como se tudo isso não fosse bizarro o suficiente, um novo elemento foi adicionado ao caso: radiação. Testes forenses posteriores revelaram que as roupas de várias vítimas continham níveis significativos de contaminação radioativa. Não era alta o suficiente para ser fatal, mas sua presença era completamente inexplicável. De onde veio essa radiação no meio do nada, nos Montes Urais? O que poderia ter causado ferimentos internos tão massivos sem danificar a pele? O que removeu tecidos moles com tanta precisão? E o que diabos eram aquelas esferas ou luzes laranjas que outro grupo de caminhantes a 50 quilômetros de distância relatou ter visto no céu,
na direção da Montanha da Morte exatamente na noite em que o grupo de Dyatlov desapareceu? A investigação oficial soviética foi breve e enigmática. Em maio de 1959, apenas 3 meses após o início, o caso foi encerrado. A conclusão oficial foi que os excursionistas morreram devido a uma força natural, desconhecida e irresistível. Os arquivos foram selados e classificados como secretos por décadas, alimentando um mar de especulações e teorias da conspiração. Vamos analisar algumas dessas teorias. Uma das mais populares envolve testes militares secretos. A presença de radiação e as luzes no céu poderiam apontar para o teste de algum tipo de arma. Talvez uma arma de concussão, que explicaria os ferimentos internos massivos sem dano externo. A fuga em pânico da barraca poderia ter sido causada por um som ensurdecedor ou uma luz ofuscante de uma explosão próxima. E por que o governo encobriria tudo? Para esconder um programa de armas clandestino que deu terrivelmente errado. Outra teoria aponta para um fenômeno natural raro, mas aterrorizante: o infrassom. Vórtices de vento específicos, conhecidos como vórtices de Kármán, poderiam ter gerado um som de frequência ultra baixa, inaudível para o ouvido humano, mas capaz de induzir sentimentos de pânico intenso, náusea e terror irracional. Esse pânico poderia ter levado o grupo a fugir da barraca. Uma vez lá fora, desorientados e congelados, eles teriam sucumbido à hipotermia e a acidentes na escuridão, como quedas no barranco, o que poderia explicar alguns dos ferimentos. No entanto, essa teoria não explica completamente a radiação ou a ausência da língua e dos olhos de algumas vítimas. E claro, não podemos ignorar as teorias mais fantásticas que falam sobre encontros com o desconhecido. Alguns acreditam que o grupo se deparou com um Yeti, o abominável homem das neves do folclore local. Outros sugerem um encontro com extraterrestres, com as luzes no céu sendo a prova de uma nave alienígena. Essas teorias podem parecer exageradas, mas diante de fatos tão inexplicáveis, a mente humana busca respostas em todos os cantos da imaginação. Em 2019, quase 60 anos depois, as autoridades russas reabriram o caso. Eles analisaram dezenas de teorias e, em 2020, anunciaram sua conclusão final: uma avalanche. Segundo eles, uma pequena avalanche de placas de neve teria atingido a barraca, causando pânico e os ferimentos iniciais. O grupo teria fugido e, no frio e na escuridão, não conseguiu encontrar o caminho de volta, morrendo de hipotermia. Muitos pesquisadores e familiares das vítimas rejeitam veementemente essa explicação. Eles apontam que não havia sinais de avalanche no local. A inclinação da encosta era muito suave, e isso não explica os ferimentos internos graves, a radiação ou a ausência de tecidos moles. O incidente do Passo Dyatlov permanece como um dos mistérios mais sombrios e fascinantes do século XX. Cada pista parece levar a mais perguntas do que respostas. Foi um teste militar secreto, um fenômeno natural bizarro, ou algo que nossa ciência ainda não consegue compreender? A única certeza é que 9 jovens entraram naquela montanha cheios de vida e nunca mais voltaram. A verdade sobre o que eles viram e enfrentaram naquela noite gelada foi enterrada com eles na neve dos Urais, deixando para trás um legado de medo e um enigma que talvez nunca seja resolvido. Isto é a Caixa Negra. Obrigado por assistir. Se você tem sua própria teoria sobre o que aconteceu no Passo Dyatlov, compartilhe nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais mergulhos em mistérios inexplicáveis. Até a próxima.